Olá, eu sou Adriana Racassa, seja muito bem-vindo a esse canal. Por obra da espiritualidade, eu recebi essa convocação para começar a fazer esses vídeos dos signos e, bom, resolvi fazê-los. Eu sou atriz, sou terapeuta holística, sou professora de Theta Healing, sou professora de baralho cigano e, entre outras coisas, macumbeira. E hoje eu vim trazer a mensagem para os arianjos, agora para abril. Então feche os seus olhos, respire profundamente. Vou te lembrando que é uma leitura coletiva, então nem tudo vai ressoar com você. Pega aquilo que ressoar e o que não ressoar, entrega para o universo, para que ele possa direcionar para quem de direito. Respira bem grande, que você receba uma chuva de amor incondicional agora, que venha limpando, purificando, alinhando e ativando os seus chakras da melhor e mais elevada maneira, que todo o espaço onde você se encontre seja limpo, purificado, que você possa sentir a sensação dessa harmonização no seu corpo agora. Pedindo licença ao seu anjo da guarda, presença, firmeza e proteção dos nossos guias, nos nossos anjos da guarda, pedindo a Santa Saracali toda a guiança, pedindo ao povo cigano que nos acompanha, que possa se fazer presente e trazendo as mensagens para os arianos, agora para o mês de abril. O que pode ser dito, falado, quais as mensagens, direcionamento, qual a guiança amorosa do povo cigano para os arianos, agora no mês de abril. Agradecendo a oportunidade, que os nossos egos possam ficar de fora e que eu possa ser apenas um instrumento da espiritualidade para passar o que os arianos precisam saber no mês de abril. Começando então, casa número 1. Casa número 1 é a casa que fala do como você está hoje, né, ariano? Alguns arianos, temos aqui a carta da cegonha, podem estar vivendo aí a gestação, podem estar vivendo esse momento da maternidade, podem estar em estado de graça por estar vivendo esse estado da maternidade. Alguns arianos que não estão grávidos, pode ser que chegue aí no mês de abril essa informação. E para aqueles que não querem engravidar, cuida porque tem gente querendo chegar. Tem gente querendo chegar, tá bom, Áries? Me fala de uma pessoa extremamente divertida, leve, que gosta de estar com pessoas amigas, é uma pessoa que gosta muito de ter prazer na vida, tá? O ponto de atenção aqui, Ariano, é se você tá demais na busca pelo prazer, tá? O prazer em desequilíbrio, o prazer como fuga, ok, Ariano? Então, agora no mês de abril, cuidado com os excessos, ok? Mas me fala de arianos aqui encontrando paz, encontrando em abril um lugar de paz, de sair da correria, sair do olho do furacão, encontrando paz apenas na sua própria companhia. Ok, arianos? Respira, Ariano, respira. Casa número 2 é a casa que fala do sustento. E aí a gente tem aqui a carta das montanhas. Sustento enquanto vida financeira e sustento enquanto aquilo que te sustenta aqui na Terra, né? E aí a carta da montanha, eu posso estar falando, alguns arianos eu estou falando, são artistas, e aí esse é o seu ponto de força, apesar de muitas vezes parecerem montanhas intransponíveis, arianos, mas esse é o seu ponto de força, tá? Eu posso estar falando com atores, eu posso estar falando com cantores, eu posso estar falando com bailarinos aqui, ok? O que o baralho fala é não desista, não desista. Ele sabe que as dificuldades são muitas, ele sabe que muitas vezes vocês recebem mais nãos do que sim, mas vem uma coisa boa para você agora em abril. Desde que você não desista, desde que você não pare no meio do caminho da sua própria jornada, da sua própria caminhada, ok?
Lógico, né, se a gente está falando de mamães ali que estão em processo de gestação ou prestes a ter bebezinhos, é um momento de parar mesmo a sua caminhada dentro da vida artística e se voltar completamente para esse momento mágico da maternidade, entendendo que faz parte da caminhada, não é uma parada definitiva, ok, Áries? Não é uma parada para sempre. Agora que eu vou ser mãe ou vou ser pai, acabou a minha vida. Não. Isso é uma mentira que a sua mente conta. Então, não se apegue a isso, ok? Ok, Áries? Não se fixe nessa ideia, porque é só uma ideia que a sua mente, por não saber o que esperar do que vem por aí, traz de informação, mas é só uma mentirinha. Então, limpa essas nuvens, esses pensamentos, essa coisa que traz mais ansiedade, mais dor do que alguma solução. Foca no que é importante para esse momento agora. Então, para as mamães ou papais que estão sendo, que vão receber seus bebezinhos agora em abril, foca nisso, direciona sua energia para isso. E você vai ver que no retorno a sua arte vai ter se modificado para melhor. Ok, Arianjos? Então, deleitem-se com o seu momento. Mas para os arianjos que não estão sendo papais e mamães, fala para você não desistir da sua jornada. Para os artistas, ok? Para quem não é artista, você pode estar enfrentando dificuldades em conseguir um trabalho, para quem está sem trabalho. Mas eu vejo aqui uma luz no fim do túnel e uma resposta. Talvez não venha agora em abril ainda, porque né, a gente tem aqui sua carta de corte e a carta do navio. É a carta que vai conversar com a gente durante toda a leitura. Então pode ser que não seja agora em abril, mas se você não se movimentar, se você não continuar as buscas agora em abril, aí não vai vir nem abril, nem maio, nem nunca, né, Arianjo? Então, continue a nadar, entende? Caminhando que se faz o caminho. Talvez você esteja no processo de redescoberta do que você quer fazer da sua vida, quem é você agora, em abril, que é diferente de você de fevereiro, que é diferente de você de 2001, por exemplo. Ok, Arianjo? Então, cuida desses pensamentos que trazem mais problemas do que solução e foca no que precisa ser feito. Seu currículo, como tá? Você já colocou seu currículo, por exemplo, para quem não tem trabalho, tá, gente? Para quem tá sem trabalho. Tá no LinkedIn, tá, sei lá, se você é artista, tá no elenco digital, ok? Seja estratégico, seja calculista, né? Para subir montanhas, não é lá, entendeu? Você precisa das ferramentas. Quais ferramentas você precisa para poder transpor, para poder ultrapassar essa montanha que você está vivendo agora? E se você está trabalhando, pode ser que você esteja tendo algumas questões dentro do seu trabalho, tá? O que o baralho fala é assim, não se apegue a conversinha, a fofoca, a pessoas que parecem, que às vezes são trogloditas, são grosseiras e gostam. Tem gente no seu trabalho que gosta da guerra, tá? Não se apegue, não se fixe nessas pessoas e não se envolva com essa energia. Tenta o máximo possível encontrar os seus pontos de equilíbrio dentro desse lugar onde você trabalha, certo? Para que você não seja carregado pela enxurrada de raiva, de insatisfação dos outros, certo, Áries? Casa número 3 é a casa que fala de como a gente aprende através do outro, né? E aí aqui a gente tem a carta das alianças. A carta da aliança fala assim, observe e fique atento quem você coloca do seu lado. Observe e fique atento se as relações estão equilibradas. E aquelas que não estão, que não têm a justa medida entre o dar e receber, seja porque a outra pessoa te pede demais,
ou seja porque você só sabe dar e não tá conseguindo receber, Ariano. Precisa encontrar os pontos de equilíbrio e não se demore nos lugares em que isso não seja possível. Aqui eu tô falando de amizades, mas também tô falando de familiares. A igreja tem uma coisa muito honrar pai e mãe, honrar a família, vovó, que às vezes faz a gente entender que honrá-los é ficar ali do lado deles sendo um saco de pancada, e não é. Ok, arianos? Então, cuida para que você tenha mais, conseguir enxergar melhor as flores, aquilo que te eleva, aquilo que te traz leveza na vida. Tá vendo como essas flores estão assim, em segundo plano? E às vezes a sensação de que o vínculo é maior do que qualquer outra coisa, sabe? Será que precisa ser? Será que eu preciso manter essa pessoa do meu lado? E isso me traz saúde, isso me deixa feliz, tá? Áreas, às vezes a gente precisa fazer ajustes, inclusive nas nossas relações familiares. E se eu não consigo colocar limites, porque, sei lá, é meu pai ou é minha mãe e eu não tenho coragem ou eu não tenho essa abertura de diálogo, busque os seus espaços, busque a sua liberdade para que você consiga respirar melhor e para que você consiga criar novas relações e vínculos mais compatíveis com quem você é e que te elevem e que te tragam essa leveza, que perfumem a sua vida, certo, Áries? Cuidado com as relações que pesam. Essa aliança aqui é uma aliança bem pesada, assim. Então, cuidado com essas relações que você ainda está mantendo na sua vida, mas que só te puxam para baixo. Que relação é essa, né? Por que eu ainda estou me colocando nesse tipo de situação ou de relação? Por que eu ainda estou me colocando nesses lugares? O que é que eu preciso aprender aqui para ir para o outro lado da minha história? Certo, Áries? Então, a Abril vai te trazer essa oportunidade de talvez enxergar melhor as suas pessoas, as suas amizades, as suas relações, olhar e entender o que eu ainda não aprendi aqui. Olha, aprenda e vá para o próximo nível da sua vida, ok, Áries? Sem apego, sem tentar carregar as pessoas junto com você, porque às vezes elas simplesmente não querem. E elas têm esse direito de não querer ou de não estar no mesmo momento que você, ok, Áries? Então, deixa aí. Deixa aí, ok? Casa número 4 é a casa que fala do nosso espaço sagrado. E aí a gente tem aqui a carta da âncora, né? Perceba que o espaço sagrado é de fato onde você se ancora, onde você deveria se reestabelecer. Então, de acordo com, né, se você mora sozinho, o que eu preciso ajustar aqui no meu lar, no meu ambiente, para que seja um lugar onde eu me recarrego e não um lugar onde eu olho e sinto, ai meu Deus do céu, tenho que voltar para aquele lugar que está uma zona, que está isso, que está aquilo. Quais ajustes você precisa fazer, Áries, para poder se sentir em casa, na sua própria casa, certo? Se você mora com outras pessoas, encontre o seu espaço dentro dessa casa, seja o seu quarto, seja o seu lado da cama, que seja, certo? Ou no seu guarda-roupa, ou algo que seja só seu dentro dessa casa, que seja uma planta, ok? Mas encontre algo que te traga paz, sejam fotos de amigos, de pessoas queridas, o que você pode colocar no seu lar que você olha e fala, ai, ufa, ainda bem que eu tenho essa pessoa, ainda bem que eu tenho essa plantinha, ainda bem que eu tenho esse bichinho, certo? Que te traga essa paz e que te traga a sensação de lar, de sustentação, de que aqui eu me reconecto comigo mesmo. Ok? Atenção! Ai, uma alergia! Atenção às raivas, hein? Atenção às raivas. Eu não tava com essa coceirinha aqui, não. Ariano, às vezes
tem essa coisa do fogo, né, muito forte. Então, buscar coisas e atividades que te ajudem a extravasar essa raiva que não seja na cara de alguém, certo? Certo, arianos? Isso também é encontrar, buscar o seu equilíbrio. Isso também é cuidar do seu espaço sagrado corpo, né? O seu corpo está aqui pedindo um pouco de ação, tem uma passividade para alguns arianos aqui acontecendo já há algum tempo, e abril está te convidando ao movimento, certo? Que coisas que... Será que eu vou fazer uma luta? Será que eu vou correr? Será que eu vou malhar igual um maluco para botar todo esse ódio para fora? Encontrar os seus espaços para poder extravasar e retornar para o seu centro. Vou meditar, vou fazer meditação ativa, vou berrar, vou socar a almofada. O que você precisa fazer, Ariano, para encontrar esse lugar resiliente dentro de você, certo? Casa número 5 é a casa que fala do seu brilho nos olhos, né? Da sua autoestima, e aqui a gente tem a carta dos trevos. A gente está falando com algumas pessoas que têm muita sorte na vida. E sorte não necessariamente não é, sempre acerta na Mega Sena, nada disso. Sorte, eu tô falando de pessoas que às vezes, puxa, o ônibus podia passar na hora que eu chegasse no ponto. Tá lá o ônibus passando na hora que você chega no ponto. Sabe, pequenas coisas. Hoje eu queria, sei lá, precisava muito de ver uma borboleta. Aí passa aquela borboleta linda na sua frente. Então, perceba-se que você é uma pessoa que manifesta as coisas com certa facilidade. Então, observe o que você está manifestando, Áries, para abril, né? Se você está focando nos problemas, você vai atrair, vai manifestar mais problema. E eu sei que é difícil, que às vezes, né, a gente está tão no olho ali do furacão das coisas, que é difícil não pensar um monte de besteira, um monte de... só pensar nos problemas, né? Mas precisa mudar o foco e pensar nas soluções. O que é que eu quero? Vou acender outra velinha aqui, porque a outra já acabou. O que eu quero para minha vida? Que solução seria mágica aqui? Se eu não sei, você vai dormir pedindo ao universo, universo, como pode melhorar? Universo, qual é a melhor solução para essa situação agora? Universo, como é que eu posso mudar a minha situação financeira? Universo, como é que eu arrumo uma casa nova? Certo? Você não precisa saber todas as respostas e de fato você não vai saber, Ariano. Mas quando você entrega, quando você se conecta com esse poder seu de manifestação, você manifesta sim. Então, para de perder tempo focando nas merdas. Redireciona a sua atenção. Ela vai para merda naturalmente. A gente volta a atenção. Vai de novo, volta a atenção, vai de novo. Até que não precise mais ter a merda aqui, certo, Ariano? Confiar um pouco mais no seu taco, nesse poder que você tem, nesse dom de manifestar tudo, de manifestar a sua vida. E se você ainda não está alinhado com esse dom, não está sabendo como usar, então vai estudar sobre isso, beleza? Vai buscar informação sobre como é que eu manifesto mais e melhor na minha própria vida, ok? Ariano, para que você não fique ali embarreirado pelos seus próprios pensamentos, achando que está diante de um problemão e na verdade é uma formiguinha, só que você só está olhando a sombra e aí não viu que era só uma formiga, aí parece um monstro, né, gigantesco na parede. Então, às vezes precisa redirecionar o olhar. Certo, Ariano? E você tem esse dom, você tem esse talento, talvez só precise desenvolver. E abril é o mês para isso, ok, Ariano? Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. Bastante nuvem aqui, né, Ariano? Eu posso estar falando de arianos que estão super confusos, não sabe se fica, não sabe se vai. Eu posso estar falando de ariano que está com a mente super conturbada em relação ao trabalho,
que não está encontrando pontos de escape para ter qualidade de vida, para ter respiro, para ter, talvez por problemas financeiros, inclusive, né? Ou talvez porque, né, se a gente está falando das mamães que estão tendo os filhos agora, por não saber o que vem, o que esperar, né, o que vem pela frente. Mas o baralho fala o seguinte: nada dura para sempre. Nem uma chuva dura para sempre, nem uma lua dura para sempre, nem um vento dura para sempre. Áries, então confia no tempo das coisas e foca sua atenção na solução, sabe? Em se aliançar nesse seu poder de manifestação e não nessa confusão. Quanto mais tempo você ficar focado nessa confusão mental, mais tempo você vai ficar nela, ok? Não sei se eu quero ficar nesse trabalho, ok. Então começa a pensar, o que me faria feliz? Vai olhar no LinkedIn, o que tem de oportunidade, o que as pessoas estão fazendo, né? Que novos trabalhos surgiram aí pós-pandemia, que talvez me interesse fazer agora, eu nem sei que existe, porque eu sempre fiz isso aqui o tempo todo, a minha vida inteira, e eu não sei que, poxa, de repente com esse conhecimento que eu tenho, eu poderia estar fazendo outra coisa. Entende, Áries? Sai desse lugar da vítima do mundo, de que, ai meu Deus, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu chefe, eu odeio minha família, eu odeio todo mundo. Porque, na verdade, tem algo que você não está satisfeito dentro de você. E é por isso que o mundo está te parecendo cinza e feroz demais. Vai olhar para dentro de você. O que é que precisa ser resgatado aí dentro de você? Que alegria é essa que você deixou ser engolida por tantas problemáticas da vida? E eu sei, gente, que não é fácil. A vida não é um morango. Infelizmente ou felizmente, a vida não é um morango, mas também não é guerra o tempo todo, certo? Não é guerra o tempo todo. Já pode deixar a guerra para trás. Vou te trazer essa consciência, Áries, que é seguro, saudável, justo e merecido, que você realmente já sabe caminhar nos seus dias com leveza, sabendo a justa medida do dar e receber, sabe? Que você realmente já recebe da vida as melhores coisas, que é natural para você receber as melhores coisas, que é fácil para você receber as melhores coisas e as melhores soluções vindas do universo. Que você realmente já se conecta com as informações, com os conhecimentos certos, que trazem as melhores soluções para a sua vida, a todo instante. Certo, Áries? Que essas nuvens se dissipam a cada respiração, certo, Áries? E que você já sabe encontrar no seu dia a dia pontos de restauração, válvulas de escape, que você realmente já contribui consigo mesmo para a sua melhora mental. Cuida da cabeça, cuida muito da cabeça, Áries. Se você não está fazendo terapia, é a boa para você, certo? Seja para as mamães, seja para os papais, seja para não mamãe, não papai, todos os arianos, todas as pessoas do universo deveriam fazer terapia, para que a gente possa se entender melhor, para que essa confusão mental não se estenda por tempo demais, certo, Áries? Porque às vezes essa confusão mental é só falta de autoconhecimento. E que traz medo, e que traz as inseguranças, e a gente fica batendo nessa mesma tecla e se afundando nos nossos próprios imbróglios mentais, certo, Áries? Casa número 7 é a casa que fala dos relacionamentos, e aqui eu tenho a carta da Torre. Bom, para você, relacionamento só funciona se for algo... Você não meio que não cai mais no conto da carochinha, Áries. Já passou por muita coisa, já viveu muita coisa. Eu posso estar falando com alguns arianos aqui que estão fechadinhos, que não estão nem querendo ninguém, que estão fechados para balanço. Mas entenda que até o balanço tem o tempo, certo, Áries? Não precisa se fechar para sempre. A relação não precisa ser o seu objetivo de vida, certo, Áries? Mas pode ser gostoso,
pode ser confortável, pode ser prazeroso. E se você não consegue enxergar essa possibilidade pelo passado, que já foi vivido até aqui, precisa cuidar isso. Por isso, ó, cabecinha, vai cuidar da cabecinha. Vai cuidar aí, ó, talvez das figuras masculinas ou de energia masculina que deixaram mais confusão na sua cabeça do que solução, para que você possa sair dessa torre de isolamento que você está, certo? Ao mesmo tempo, posso estar falando com arianos aqui que já estão saindo dessa torre, que já estão percebendo, ai, acho que eu vou abrir uma janelinha aqui para deixar o sol entrar, certo? Não vejo agora em abril se estabelecendo nenhuma relação, mas veja que abril te convida a abrir as janelinhas, certo, arianos? E se você já está em uma relação, veja aqui uma relação construída, veja aqui uma relação, provavelmente eu estou falando com pessoas monogâmicas, de relação mais fechadinha. Só observe aquilo que pode ser flexibilizado, aquilo que pode ser trazido leveza dentro dessa relação que está tão bem construída, certo, Áries? O que vocês podem trazer para trazer mais cor? O que vocês podem fazer enquanto casal que pode trazer mais cor e mais leveza para essa relação que está bem estabelecida, que está bem construída, que talvez já tenha anos aí, né, a fio, mas sempre tem espaço para o sol entrar, sempre tem espaço para mais alegria, sempre tem espaço para mais descobertas enquanto casal, certo? Então, o que a gente pode fazer para renovar esses votos de amor, para renovar a nossa esse olhar de companheirismo, esse olhar de admiração pela pessoa que eu tô, certo? E pela pessoa que eu sou também dentro dessa relação, né? Onde eu posso me melhorar dentro dessa relação que já está bem construída, já está bem estabelecida, mas a gente sempre pode melhorar. A gente está sempre mudando. A relação, inclusive, está sempre mudando. Então, vou trazer a consciência que vocês já sabem como, quando e por que fazer os ajustes e deixar o sol entrar, certo, arianos? Nas relações que já estão estabelecidas, ou deixar o sol entrar para aqueles que estão com medo, ou que estão na resistência, ou que estão começando a se abrir para a possibilidade de novo de uma relação, certo? Que você já sabe deixar o passado no passado, que você já sabe buscar os caminhos de cura daquilo que ainda dói em relação ao passado, certo, Áries? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que eu preciso, o que eu já posso olhar de dor para sair do outro lado, para sair desse reme-reme. Aí eu tenho aqui a carta do cavaleiro, é a carta número 1 do baralho, né? Essa carta me fala o seguinte: será que você não está sentado na sua dor há tempo demais, Áries? Será que não tem algumas coisas que já estão... Gente, do nada um avião passando a essa hora. Um helicóptero, não sei. Será, Áries, que só tem essa forma de existir na sua própria vida? Será que não é possível começar a subir nesse cavalinho para ir descobrir, desbravar novas possibilidades de ser e estar nessa vida, Áries? Será que não é um momento de você largar toda essa guerra, todo esse passado conflituoso e encontrar leveza, encontrar acolhimento, encontrar paz? O que o baralho fala é que abril faz esse convite para você, que já está na hora, já está bom de carregar toda essa guerra, já está bom de carregar todos esses conflitos e toda essa confusão mental, já está na hora de deixar ir. Então, busque os seus espaços de cura,
Áries, busque meditar, busque respiração, busque atividades físicas, certo, Áries? Busque... A gente está mudando aqui a luz porque o sol tem hora que vem forte, tem hora que vai embora, e sigamos. Certo, Áries? Aqui, Abril está te fazendo convite a deixar ir e a se permitir o novo. E que novo é esse? Se permitir a descoberta desse novo eu, sem esse peso, sem essa armadura de guerra que você vem carregando, porque já está pesado demais e já está possível de deixar isso para trás, certo, arianos? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento. Conhecimento enquanto, de fato, estudos, né? O que eu posso aprender, o que eu posso fazer de curso, workshop, oficina. E aí aqui me fala, essa serpente vem falar assim, o que eu posso fazer de novo mesmo, para eu tirar essa carcaça velha, que já não me cabe mais. O que eu posso experimentar que vai movimentar a minha Kundalini, né? E a Kundalini não é movimentada só através das relações sexuais. Muitas vezes nem nas relações são movimentadas, né? Dependendo da relação ali, que é só sugação. Mas o que eu posso fazer para movimentar essa minha vitalidade, certo? Então, aqui a pedida e a busca é por coisas que te movimentem e que te elevem também e alinhem o feminino, certo? A sua energia masculina com a energia feminina. Todos temos a energia feminina e masculina, certo? O desafio é encontrar o equilíbrio entre elas e não negar nenhuma ou outra, certo, Áries? Então, a pedida aqui é coisas que te tragam esse balanço, que te tirem do engessamento. Vai dançar, vai tocar, certo? Vai fazer coisas que te... faça essa Kundalini vibrar, faça essa Kundalini girar dentro de você, certo? Isso vai movimentar, inclusive, o seu financeiro, porque água parada só dá dengue. Só dá lodo. Não tem muito... não tem, certo? Precisa movimentar essas águas internas, Áries. Então, vai buscar. Entendendo o seu momento, claro, né? Se eu tô aqui parindo, não vai dar para me movimentar nesse sentido agora. Eu tô tendo outros movimentos internos. Seu corpo tá em movimento puro, Áries. Então, assim, calma, tem calma, respira. Entende o que o seu corpo precisa agora, certo? Antes de se preocupar com o que você vai movimentar agora. Agora você está se movimentando em outro sentido da maternidade para as mamães ou papais, certo? O que é bem diferente, né? Sendo mamãe ou sendo papai. Mas talvez o seu movimento agora, se for para ser mamãe e papai, seja buscar como é que eu sou esse alicerce aqui para minha companheira, para os papais, certo? O que eu posso estudar, o que eu posso saber para ser um alicerce melhor, para ser um nutridor dessa mamãe, certo? Porque essa mamãe é nutrição pura, só que está voltada para o bebê. E quem que nutre a mamãe? Ariana, certo, Áries? Então vai cuidar e estudar e se aliançar a esse seu lado nutridor. Como é que eu estudo, o que eu preciso aprender, saber, descobrir, e mete a mão na massa mesmo. Não fica, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Ninguém sabe antes de ser papai e mamãe. Ninguém sabe de nada, né? Hoje a gente tem bastante informação na internet e ainda assim ninguém sabe de nada. Então, vai buscar a sua forma, o seu jeito de ser esse nutridor, mas não fique na passividade, certo, Áries?
Casa número 10 é a casa a casa que fala da sua missão de vida, e aí a gente tem a carta da lua, essa lua cheia maravilhosa aqui. Eu estou falando com arianos que a grande missão de vida é estabelecer o feminino sem negar o masculino, ir de encontro aos seus desejos, assumir os seus desejos sem se perder dentro das relações, estabelecer os desejos, os próprios desejos, sem... Essa lua aqui é uma grande mãe, né? A lua cheia, ela é extremamente maternal, né? Ela remete àquela barrigona da mãe maravilhosa. Então, como é que eu me permito ser essa doadora que é mãe, mas também me permito receber, certo? Colocar o que eu preciso receber e não esperar que alguém adivinhe, pelo amor de Deus. É o que eu preciso receber, eu já posso comunicar, então faz parte da sua missão aprender a se comunicar melhor dentro das relações, a não maternar as suas relações todas, né? Eu tinha essa questão muito forte, eu maternava os meus amigos, eu maternava o meu irmão, minha irmã, eu maternava... E agora eu tô reaprendendo, não, já tem um tempo, mas reaprendendo a estabelecer as relações sem precisar ser mãe. Porque eu não sou mãe, eu sou mãe só dos meus gatos. Entende? Então, é isso. Isso é bom, inclusive, para as relações afetivas, porque se eu materno o meu companheiro, daqui a pouco não tem mais tesão que se sustente. Porque que mãe que sente tesão no filho? Ou na filha, né? Que pai sente tesão na filha? A não ser que tenha alguma disfunção, né? Alguma questão outra, não tem. Então, cuida, certo? Faz parte da sua missão cuidar e trabalhar esses desejos e colocar esses desejos, os seus próprios desejos, respeitando o desejo do outro, mas sem se perder dos seus e de si mesmo, certo? Eu tô olhando o microfone, gente, porque ontem eu gravei e teve um vídeo que ficou inteiro sem som, eu tive que gravar tudo de novo, porque o microfone desligou e eu não vi. Então, de vez em quando, eu tô aqui olhando e vigiando para ver se eu não vou perder mais um vídeo. Certo, Ariano? Vamos lá. Casa 11 é a casa que fala como é que eu ajudo no coletivo. Somos pessoas sociais e a gente tá aqui, não é só de passagem, a gente veio também ajudar o nosso entorno. E aí tem aqui a carta dos pássaros, né? Você ajuda quando você fortalece quem está do seu lado, você ajuda quando você se fortalece, você se permite ser quem você é e encontra os seus pares, porque dessa maneira você fortalece os seus próprios grupos, as pessoas que te fazem voar ainda mais alto e não maternando e não carregando nas costas quem não precisa ser carregado. Quando a gente carrega tempo demais as pessoas nas costas, elas começam a acreditar que elas não têm força nas próprias pernas e de fato vai atrofiando a musculatura, entende? Então precisa entender e colocar agora em abril para jogo essa capacidade de voar junto sem maternar, voar junto sem precisar carregar ninguém, para descobrir quais são as potências de cada um, quais são as forças de cada um e quais são as fragilidades de cada um, para que cada um possa se trabalhar, para que você não se sobrecarregue. Entendeu, Ariano? Entendeu, Ares? Eita, Ariano! E aí, talvez você também possa ajudar, quando você fortalece essa capacidade, esse dom, esse talento da manifestação, possa ajudar os outros ensinando sobre manifestação, como manifestar mais e melhor, certo, Áries? Casa número 12 é a casa que fala sobre saúde de uma maneira integral. E aí temos aqui um livro aberto. Então, Áries, está na hora de abrir aí a sua caixinha de Pandora, está na hora de revelar para o mundo
E para você mesmo, principalmente, o que é que você já pode deixar aí, o que é que você já está pronto, que está aí carregando um peso desnecessário, sabe, Ares? Por que que ainda está achando ou segurando as coisas com unhas e dentes, sendo que você já aprendeu? Não precisa carregar o peso para continuar, para carregar a sabedoria do que aconteceu, né, do que precisou melhorar. Você já pode largar e ficar só com o aprendizado, entende? Os livros, eles trazem histórias mirabolantes, montanhas, guerras, romances, mas ele continua sendo leve, pesando só o peso do livro. Ele não traz todo o peso das histórias com ele. Já pensou se a gente tivesse que carregar um livro que tem peso de montanha? Não ia nem dar, né? Então, o que esse livro aberto diz aqui é que você já aprendeu, que você não precisa mais carregar o peso. Então, tá na hora de deixar esse peso, porque se você continuar carregando, você não vai sair do lugar, Ares. Você vai ficar aí batendo a cabeça no mesmo lugarzinho ruim para quem está em uma situação que não está muito boa. E para quem está numa situação boa, será que não pode melhorar? Sempre pode melhorar, certo, Ares? E a última aqui, a mensagem final, é a carta dos caminhos, dizendo assim para os arianos: Ares, os caminhos são muitos. Você pode escolher ficar parado no mesmo lugar que você já conhece. Não tá lá essas coisas, mas você já conhece, vai ficar ali paradinho, vendo o tempo passar, vendo a vida passar na sua frente. Ou você pode tomar a decisão de para onde você quer caminhar a partir de agora. E a Abril está te fazendo esse convite gentil nessa lua cheia, certo, Ares? Para onde é que você quer se movimentar? Abril te convida ao movimento, Abril te convida ao conhecimento de si e do outro a partir de uma nova perspectiva, a partir de uma perspectiva mais prazerosa, a partir de uma perspectiva de abertura de caminhos. Então, a escolha é sua. Ficar paradinho, olhando a vida passar, esperando a morte chegar, bater na sua porta, infeliz e só reclamando, Ares. Ou você vai agir, ou você vai tomar a responsabilidade da sua vida para você e ir para onde você de fato quer ir e fazer o seu próprio caminho. Certo, Ares?